Para a gerência de máquinas virtuais, devemos acessar o menu Computação Instâncias e para criar uma VM, devemos selecionar a opção Adicionar instância. No formulário, devemos primeiramente especificar uma zona na qual a VM será iniciada. Devemos selecionar um template ou uma ISO para a VM. Então, no caso, irei selecionar um template Ubuntu 18.04. Devemos selecionar a oferta da computação para a VM. As ofertas de computação no CloudStack definem valores de CPU e de memória RAM para a VM. Existem três tipos: as fixas, as customizadas limitadas e as customizadas ilimitadas. As fixas definem valores fixos de CPU e de RAM. Customizada limitada define um intervalo de valores para CPU e para RAM. Então, nesse caso, para essa oferta de computação customizada limitada, é possível especificar entre 1 e 4 núcleos de CPU e entre 512 e 2048 MB de memória RAM. Também existem as customizadas ilimitadas e elas, no entanto, não possuem nenhuma restrição em relação à quantidade de recursos computacionais a serem escolhidos. Para essa VM a ser criada, vou selecionar a oferta de computação fixa, que tem um núcleo de CPU e 512 MB de memória RAM. Vou selecionar um disco de dados de 20 GB. Deve-se selecionar a rede na qual a VM será iniciada. Também pode-se especificar um nome para a VM, então Ubuntu VM, e deve-se especificar a flag que indica se a VM deve ser iniciada logo após a sua criação ou não. No caso, para essa VM, eu desejo que ela seja iniciada logo após a sua criação, então eu vou manter a flag como verdadeira e vou selecionar a opção de executar VM. Então a VM já está em execução. Podemos acessar os seus detalhes ao clicar em seus respectivos links. O CloudStack fornece um console via navegador. Podemos acessá-lo através desse botão. Já estou na VM, vou realizar o login. E posso manipular a VM normalmente através do browser. Também existe esse botão aqui que permite a cópia para a área de transferência do link do console. E ressalta-se que, por razões de segurança, só é permitido acessar um console por vez. É possível realizar o reboot de uma VM ao selecionar essa opção. É possível realizar a parada de uma VM ao selecionar essa opção. É possível iniciar VMs paradas através desse botão. Nesse formulário é renderizado uma opção chamada Consider Last Host, que ela indica se o deploy da VM deve considerar o host no qual ela estava executando anteriormente. No caso, eu vou manter essa flag como verdadeira e vou confirmar a inicialização da instância. Então a VM agora está executando normalmente. Para VMs paradas, é possível trocar suas ofertas de computação e realizar o escalonamento de memória CPU para ofertas customizadas através desse botão. Então essa VM ela utiliza a oferta de computação Small Instance. Podemos alterá-la para essas outras ofertas de computação. Então, por exemplo, irei escolher a oferta de computação customizada limitada e irei especificar 2 núcleos de CPU e irei confirmar a operação. O escalonamento está em progresso e ele foi finalizado agora. Então, agora essa VM passa a ter 2 núcleos de CPU com 512 MB de memória RAM e a oferta de computação é a customizada limitada. Para realizar a remoção de uma VM, basta selecionar esse botão. Como essa VM possui um volume de dados atrelado, ao selecionar a opção de apagar a instância, é renderizado um campo de input para selecionar os volumes a serem deletados juntamente com a VM. Então,
esse disco Data30 estará disponível para seleção. E ao confirmar a operação, tanto a Ubuntu VM quanto o disco de dados Data30 serão deletados. Então, a VM foi removida com sucesso. O CloudStack permite que seja definido o user data para uma VM, que consiste em um script a ser executado durante a primeira inicialização da VM. Ele pode ser adicionado durante a criação ou na edição da VM, tanto pela UI quanto pelo CloudMonkey. Aqui vou demonstrar a adição do user data a uma VM durante o seu processo de criação. Então, para isso, irei adicionar uma nova instância. Essa instância a ser adicionada será uma Ubuntu 18.04. A oferta de computação será uma oferta Small Instance, sem disco de dados nessa rede. Ao selecionarmos a flag aqui, modo avançado, existe o campo de input dados de usuário, user data. Podemos selecionar a opção entrada de user data manual para adicionarmos um user data customizado manualmente. Então aqui podemos digitar o script. O script que vamos executar será esse daqui. Esse script ele escreve essa string no arquivo /tmp/userdata. Então, ao selecionarmos a opção de executar VM, então, a VM está iniciando, e ao acessarmos o console da VM, podemos listar os arquivos do diretório /tmp. Então, o arquivo userdata encontra-se presente, ou seja, o script userdata foi executado. E ao observarmos o conteúdo do arquivo, podemos observar que ele foi corretamente executado. Para editar os detalhes de uma VM, devemos selecionar essa opção. Aqui no formulário renderizado podemos editar o nome da VM, que seria o hostname da VM, o nome de exibição da VM, que é o nome que é renderizado na UI para a VM. Então podemos aqui definir o nome de exibição para Ubuntu VM com userdata, por exemplo. Também podemos editar alguns outros campos, como o campo de dados de usuário. Ainda sobre dados de usuário, ressalta-se que, se especificado através do CloudMonkey, ele deve ser especificado em um formato de codificação base 64, com até 2 KB de tamanho. Pela UI, essa codificação não é necessária, pois o CloudStack realiza esse processo internamente, e pela UI o limite é de 1 MB. Então, ao confirmarmos aqui a submissão do formulário, vamos observar que o nome de exibição passará a ser Ubuntu VM com userdata. Para realizar a manipulação das configurações da VM, precisamos primeiramente pará-la. E em seguida devemos acessar a aba Configurações. Então aqui podemos adicionar uma nova configuração. Algumas configurações gerais são NIC Adapter, que define o adaptador de rede virtual utilizado pela VM. CPU Cores per Socket, que define o número de núcleos de CPU por socket. E Keyboard, que define o layout do teclado da VM. Para adicionar a configuração, precisamos especificar um valor, então, por exemplo, UK, e confirmar a operação. Para editar a configuração, devemos selecionar esse botão e selecionar, por exemplo, o novo valor, então US, e confirmar a operação. E para realizar a deleção da configuração, devemos selecionar o ícone de lixeira e confirmar a operação. Para VMs com ofertas de computação que não sejam fixas, existem algumas outras configurações importantes. Para a demonstração, criei uma VM com uma oferta de computação customizada limitada, ou seja, uma oferta de computação não fixa. Essa VM foi atribuída 2 núcleos de CPU, 1 GHz cada, e 512 MB de memória principal. Então, ao acessarmos a aba de configurações, observamos que existem 3 novas configurações: CPU Number, Memory e CPU Speed. CPU Number define
o número de núcleos de CPU atribuídos à VM, que no caso aqui é 2. Memory define a quantidade de memória principal atribuída à VM, que no caso é 512 MB. E CPU Speed define a velocidade do clock do processador atribuído à VM, que no caso aqui é 1000 MHz. As configurações de VM mencionadas até aqui são as principais configurações acessíveis através da UI. Outras configurações, no entanto, podem ser adicionadas e podem ser manipuladas através da API Update Virtual Machine. Para demonstrar uma execução dessa API, primeiramente irei acessar essa VM, Ubuntu VM com user data, e irei acessar as suas configurações e irei adicionar uma nova de NIC Adapter, especificando um valor qualquer. Ao acessar o CloudMonkey, podemos então executar a API Update Virtual Machine. Precisamos primeiramente passar o ID da VM e devemos passar as configurações no parâmetro details 0 em formato chave-valor. Então, por exemplo, keyboard US e details 0 CPU cores per socket 2. Ao executarmos essa API, observamos que as suas configurações foram aplicadas com sucesso e ao acessarmos a UI e ao atualizarmos a página de detalhes da VM, na aba de configurações, observamos primeiramente que as configurações foram definidas com sucesso e que aquela configuração de NIC Adapter foi sobrescrita. Então é importante ressaltar que as configurações são sobrescritas e também é importante ressaltar que através da UI pode ser possível inserir informações, configurações com um nome ou valor incorreto ou inexistente, e elas permanecerão visíveis aqui nessa aba. No entanto, elas serão internamente ignoradas e não vão afetar o funcionamento da VM.